Vai. Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel. Como todos sabemos, é um espaço em que nós nos dedicamos a tratarmos de diversos temas dentro do universo da resolução de conflitos em Angola e não só, também na diáspora, sobre temas que nos afetam de modo direto ou indireto e, como sabemos todos, vivemos nesta aldeia global e que, de facto, não estamos isentos dos efeitos positivos e negativos de alguns fenómenos. No caso da arbitragem, diante dos esforços feitos por os diferentes Estados, e que Angola nisto também é parte, no sentido de mobilizar investimento privado estrangeiro, criar um bom ambiente de negócios e, sobretudo, promover o acesso à justiça e ao direito, o Camacel vem se juntar a esse número grande de instituições que em Angola e no estrangeiro trabalham no sentido de promover as vias de resolução extrajudicial de litígios. Para hoje, o Camacel News, ou Camacel Atualidade, traz-nos novidades que se prendem com o universo bibliográfico. Mais concretamente, nós trazemos aqui algumas obras que foram editadas, que foram publicadas, algumas ainda por publicar, mas que já foram apresentadas ao público e já estão acessíveis também ao público leitor aqui em Angola. Essa edição em especial nós fazemos-la, gravamos a partir da biblioteca da DNREL, a DNREL, que é a Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, e que muito agradecemos a oportunidade que nos concedem, e que fazemos exatamente porque entendemos nós que o acesso ao direito e o acesso à justiça começa, sobretudo, e nos termos da própria Constituição, com o acesso à informação jurídica ou a informação sobre o direito, não é? Não podemos discutir sobre o que há de direito num caso concreto se não sabemos exatamente da existência desta garantia, desta premissa maior, que é a consagração legal, constitucional e infraconstitucional dos direitos. Então, daí a razão de ser do Camacel News, do Camacel Atualidade, para levar a todos quantos precisam dessa informação ou que ainda não sequer se aperceberam que hão de precisar dessa informação, que ela está aí, que ela está registada, que ela está guardada aqui no nosso canal do YouTube. E, exatamente por essa razão, também convido a vocês que nos assistem, que nos acompanham, ao mesmo tempo que vos agradeço penhoradamente por este exercício que fazem, de nos acompanharem e de partilharem também as nossas informações, que, mais uma vez, assistam a este conteúdo que nós aqui trazemos, nos apresentem as vossas críticas e sugestões, continuem a partilhar esses mesmos conteúdos, no sentido de nós podermos continuar então também a promover e fazer com que o nosso Camacel News e a nossa página possa crescer no conceito do YouTube e assim permitir-nos maior visualizações e maior distribuição, vamos assim dizer, desse conteúdo por todos aqueles que são internautas e que procuram por matéria sobre resolução de conflitos, mormente em Angola. Ora bem, eu trago para hoje 4 livros. Trago 4 livros e eu começarei de um que entendo ser bastante importante, aliás, não mais importante nem menos importante do que os outros, que eu também sobre eles me debruçarei, mas pela singularidade fundamentalmente. Eu trago para vocês, como primeira sugestão e informação sobre bibliografias existentes em matéria de resolução de conflito, a primeira edição da Raditra, a Revista Angolana de Direito do Trabalho. A Raditra é editada com o selo dos colóquios AIA e a Angola, que acaba sendo, na verdade, uma das editoras aqui em Angola muito mais especializadas em matéria de conteúdos jurídicos, e essa edição da Raditra, que traz alguns autores bastante conhecidos aqui na nossa praça também, fala em 2 temas, fundamentalmente, de questões que se prendem com a resolução extrajudicial de litígios. Esses 2 temas, e aqui permitam-me primeiro fazer aqui nota e agradecimento a todos os autores, sem exceção, que têm aqui conteúdos bastante ricos, produzidos por todos esses autores, mas eu queria aqui fazer uma menção especial a 2 artigos que constam deste livro, que, sendo um da autoria do Dr. Como é que se chama o nosso colega? Olha, agora deu-me um branco, mas
Um é da autoria, já vejo aqui num instantinho, peço desculpas por isso, mas de facto pode acontecer. Está, é o Dr. João Dono. Um é da autoria do Dr. João Dono e pode ser encontrado nas páginas 109 e seguintes. E aqui o Dr. João Dono desafia-nos, trazendo uma abordagem, entendo, bastante interessante, pelo menos suscita a discussão, suscita o interesse na busca de melhor informação sobre esses mesmos conteúdos, porque neste artigo ele fala sobre a inteligência emocional e o processo de mediação nos conflitos do trabalho em Angola, nos conflitos laborais em Angola. Dr. João Dono fala aqui um bocadinho sobre a figura do mediador e o modo como o mediador se deve estar e se deve posicionar na mediação. E é verdade que sobre isso se colocam uma série de questões também, sobre como devem estar as partes, sobre como devem ser acolhidas as partes, mas e o mediador? Como deve estar o mediador e que postura deve adotar o mediador? Sobre isto, aqui o Dr. João Dono se refere, fala também, ele refere nessa obra, ou neste artigo, diversos autores que sobre a matéria da mediação também se debruçam e achamos que, de facto, é uma boa opção, é uma boa sugestão de leitura, na medida em que temos muito poucos escritos sobre a matéria da mediação e acredito que o Dr. João Dono deve ter tido uma grande dificuldade, quer em encontrar bibliografia, quer em escrever sobre esse tema em particular, e razão pela qual, sem o prejuízo de outras que se podem aqui aditar, se deve sim ler esse artigo, aliás, a revista toda, mas esse artigo em particular eu acho que deve chamar a atenção aqui aos nossos colegas e amigos da resolução extrajudicial de litígio. O outro artigo, ainda neste livro, vem nas páginas 151 e seguintes. Este artigo, com devida modéstia, é da minha autoria. Eu falo aqui sobre a judicialização da arbitragem laboral e o problema da constituição do tribunal arbitral. Vem esse artigo na senda de uma série de discussões e dificuldades que muitos dos práticos da arbitragem vêm colocando, é do conhecimento geral, hoje é do conhecimento geral, e quem não tem conhecimento basta acessar aqui ao nosso canal e procurar os vídeos anteriores, que poderá encontrar muita informação sobre isto, que o legislador angolano optou por um critério de arbitrabilidade muito mais amplo a nível dos conflitos de trabalho. Mais ainda, há arbitragem laboral em Angola, e não só nos conflitos coletivos, mas também nos conflitos individuais. Mas, no entanto, se coloca aqui uma questão que é de saber como constituir o tribunal arbitral, desde logo sobre a situação que se coloca relativamente à convenção de arbitragem, se em que momento ela deve ser adotada, se o particular, se ao trabalhador pode ou não pode se colocar esta questão de se impor a ele, por iniciativa do empregador, a resolução por via da arbitragem de um determinado conflito, ou se esta cláusula deve constar ou não constar do próprio contrato. Levanta-se essa questão também, mas sobretudo a questão dos árbitros, da escolha dos árbitros e do número de árbitros que compõem o tribunal arbitral. Poderá ser um árbitro apenas, chamado árbitro único, poderá ou deverá ser sempre um colégio de árbitros, né, um painel de árbitros, e como é que deve funcionar esse painel a nível da criação, da nomeação dos próprios árbitros, que dificuldades é que se podem encontrar ao longo desse processo e que sugestões nós podemos ter para sair deste problema que às vezes nós encontramos nas arbitragens, aqui não só nas arbitragens laborais, mas nas arbitragens em geral, se podem colocar problemas sobre a constituição do tribunal arbitral. Então, esta é uma das sugestões, é a RADITRA, volto a dizer, a Revista Angolana de Direito do Trabalho, a primeira edição da RADITRA. A outra sugestão que eu trago, ou que trazemos, é o livro do professor Carlos Feijó. O professor Dr. Carlos Feijó, nosso conhecido, aliás, foi meu professor na Faculdade de Direito da Universidade do Agostinho Neto, isso em 2002, e que continua nosso professor catedrático e a escrever sobre uma série de matérias. Aliás, este exemplo que traz o Dr. Carlos Feijó, com o lançamento de 4 obras quase que em simultâneo, não é? No mesmo mês, lembrando que uma sobre direito bancário
propriamente sobre o Banco Nacional de Angola, uma segunda sobre contratos públicos, a terceira, que é os estudos sobre a arbitragem, que nós aqui trazemos, e ainda uma quarta, que fala de uma perspectiva constitucional dos direitos fundamentais, a harmonização dos direitos fundamentais e o direito costumeiro, que é outra obra que nós trazemos também. Mas, por agora, nos centralizaremos nesta, não é? Que é um conjunto de 4 obras, como dizia inicialmente, que foram publicadas em novembro pelo professor Carlos Feijó, e esta em particular chama-nos a atenção por serem estudos sobre arbitragem. Vem a trazer aqui, a emprestar o seu conhecimento multifacetado sobre vários temas do direito, e aqui em concreto o professor Carlos Feijó traz-nos aqui temas sobre arbitragem. Esse livro, no fundo, é composto por uma série de, como ele próprio diz, o professor, de estudos e pareceres que foram dados pelo professor Carlos Feijó sobre a matéria de resolução de conflitos, mormente da arbitragem, centrando-se aqui também na lei dos contratos públicos, que foi muito bem apresentada, lembrando, a apresentação desse livro foi feita pelo professor Dino Dianvuto, numa sessão de lançamento que ocorreu numa das unidades hoteleiras aqui da nossa capital. Mas eu dizia que esse livro traz-nos uma proposta muito boa, uma apreciação do professor relativamente à lei dos contratos públicos, fala-nos também aqui sobre o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, como é do nosso conhecimento. Nós tínhamos, antes da adoção, ratificação da Convenção de Nova Iorque, o processo de reconhecimento de sentenças estrangeiras à luz do Código de Processo Civil. Mas depois disso, então, passou a poder ser feito à luz da Convenção de Nova Iorque. Como vamos nesse quesito? Têm sido reconhecidas, não têm sido reconhecidas? Qual é o procedimento a observar? Então, é sobre essa incursão que nos traz aqui, nos convida o professor Carlos Feijó, para, nesse livro, conhecermos um bocadinho mais sobre essa matéria. Não fica por aí. O professor Carlos Feijó fala-nos também de mais 4 temas que eu acho bastante atuais e têm sido discutidos muitas vezes por nós, lembrando que o ano passado houve uma conferência também promovida pela AGT e pelo escritório CFA Advogados, que se debruçou sobre a arbitragem administrativa e tributária. Tive o privilégio de compor a banca de oradores e o privilégio maior ainda de estar na mesma banca que o professor Carlos Feijó, quando dissertou sobre esse tema, e eu tive também a oportunidade de o fazer. Mas ainda fala-se aqui, e eu acho bastante pertinente, e convido a todos, de facto, a buscarem esse livro, por conta desta nota que aqui vou fazer. Uma primeira sobre o Exceed, ou seja, nós ratificamos e depositamos recentemente a nossa adesão ao Exceed, que é o Centro de Arbitragem do Banco Mundial, ou seja, nós somos membros da Convenção de Washington e, por conta disto, membros também do Exceed. E o professor traz aqui uma incursão sobre todo este processo que levou até a integração de Angola como membro de pleno direito na Convenção CIRD, se assim quisermos. Convenção de Washington sobre a proteção de investimentos de estrangeiros, se assim podemos dizer. Mas outra nota que trago aqui, ainda a respeito desse livro, que eu acho bastante pertinente, são o ponto de vista que o professor Carlos Feijó nos apresenta sobre aquelas que poderão ser as grandes linhas de reforma da lei de arbitragem voluntária. Como sabemos, a nossa lei de arbitragem voluntária data de 2003, está agora com 19 anos, salvo erro. E, de facto, se coloca a necessidade de fazermos reformas a esta lei. É também do conhecimento geral, aliás, isso já foi dito, quer aqui em Angola, em vários eventos, mas também nos estrangeiros, em eventos que nós participamos, em como está em curso o processo de reforma da LAV. Ou seja, a lei de arbitragem voluntária angolana está num processo de reforma. O professor Carlos Feijó vem com esta obra, nesta obra, trazer aquelas que, no seu ponto de vista, são temas, são matérias que devem ser objeto de discussão e, consequentemente, serem avaliadas no sentido de saber se muda ou não se muda o status quo daquilo que é hoje a nossa lei de arbitragem voluntária e alguns dos temas que ela própria traz, alguns deles até podemos dizer
controvertidos nos dias que correm, não é? O procedimento arbitral, por exemplo, a questão das providências cautelares, a questão das medidas urgentes, as medidas de emergência, que podem também ser requeridas em sede da arbitragem, a escolha dos árbitros, que hoje, com a mudança do quadro a nível judiciário, o mapa judiciário, porque saem os tribunais provinciais, temos agora os tribunais de comarca, haverão províncias com 2 comarcas, então se coloca aqui a questão de saber como é que fica a questão da escolha dos árbitros, ainda a questão do recurso, a questão do Dr. Parfander, há uma série de questões novas que se levantam em sede da arbitragem e que o professor Carlos Feijó, de facto, apresenta aqui nestas 100 e poucas páginas, concretamente 174, 175 páginas, a sua contribuição, o seu ponto de vista sobre aquelas que deviam ser ou que deverão ser as pedras de toque, se assim podemos dizer, para a reforma da LAV. Será muito ousado da parte do professor Carlos Feijó, porque por todos nós é conhecido como um grande administrativista, falar do direito arbitral? Eu dou aqui 2 notas para dizer que não. Não, primeiro, porque estamos a falar de um professor catedrático. E o professor catedrático tem, de facto, que justificar-se com a existência de uma cátedra. E o professor Carlos Feijó, entendo eu, que seja dos autores que mais publica em Angola e faz jus, de facto, à qualidade que tem como professor catedrático. Nessa obra, apresenta sugestões, problematiza muitas questões e apresenta, como não podia deixar de ser, de outro modo não seria um professor catedrático, acredito eu, propostas de solução para uma série de inquietações que ele próprio aqui levanta, mas sem apresentá-las de facto como soluções, algumas delas como soluções acabadas, mas deixando que de facto se levanta a discussão sobre esses temas, deixando a porta aberta para aqueles que de facto com especialidade estudam e dedicam-se mais a essas matérias, mas não deixa o professor de facto, de problematizar e levantar aqui essas questões que julgamos absolutamente pertinentes. Isso por um lado. Por outro lado, o facto de também o professor Carlos Feijó ter integrado um grupo de trabalho que, durante algum tempo, esteve a elaborar sobre um diagnóstico da aplicação da LAV. Dito de outro modo, fez um estudo diagnóstico sobre a nossa LAV, no sentido de aferir se ela, desde 2003 até a presente data, tem ou não tem servido, até a presente data não diria, esse estudo foi feito até 2019 ou 2018, salvo erro. E, até aquela altura, se ela servia ou não servia para os desafios que se colocavam. Sabemos todos que a nossa LAV já foi referenciada muitas vezes como uma lei muito bem elaborada, esteve num palmarés, permita uma expressão, das lides desportivas aqui aplicada à resolução extrajudicial de conflitos, como uma das melhores LAVs, entenda-se, lei da arbitragem voluntária, aqui a nível da lusofonia, mas é verdade que já passou muito tempo. E esse estudo diagnóstico foi exatamente no sentido de nos apercebermos, de estudarmos, de analisarmos que questões é que nós temos a serem, que devem ser, ou que deviam ser, ou que se demanda a necessidade de reanálise para voltarmos a nos posicionar, uma vez que, inclusive, e tenho dito várias vezes, que grande parte das leis que serviram de inspiração para a nossa lei, no caso aqui, a lei da arbitragem portuguesa, a lei modelo da UNCITRAL, inclusive esta lei modelo da UNCITRAL, já sofreram várias alterações. E por que razão é que nós não devíamos também olhar para a nossa LAV? Foi por essa e outras que se começou, de facto, esse movimento já lá atrás, com o grupo de trabalhos que fez exatamente este levantamento sobre a aplicação da LAV e que esteve sob a coordenação do professor Carlos Feijó. Por isso, 2 razões que eu entendo mais do que suficientes e dispensa qualquer outra para justificar por que razão o professor Carlos Feijó traz então essa obra com pareceres e estudos sobre a matéria de resolução de conflitos, mais concretamente a arbitragem. Na outra obra, que eu também entendo ser importante, e vocês, os nossos amigos, poderão questionar, mas, Sérgio, porque tu trazes uma obra que tem como título, ou melhor, que versa sobre estudos e pareceres, mas sobre direitos fundamentais e o costume. O que é que isso tem a ver com a resolução extrajudicial de litígios? Eu acho que tem tudo a ver, e só por essa razão é que eu trago. Mais uma vez, volto a dizer, é uma proposta do professor Carlos Feijó, dentro dos
dos diversos livros, dos 4 livros que foram publicados. Eu trago esses 2 em particular. Não que o livro sobre os contratos públicos não seja importante, é sim, senhor, e tem matérias bastantes sobre resolução de conflitos, o que dizem respeito também à resolução de conflitos, mas eu elegi esses 2, e este em particular, porquê? Porque já vem de algum tempo atrás o movimento em Angola que tem questionado e tem feito apologia para o ensino crítico do direito. Olharmos mais para dentro e tentarmos perceber as nossas singularidades, as nossas especificidades e tentar mudar um bocadinho o sentido que vimos acompanhando de termos as nossas leis feitas tendo como premissa quase que fundamental leis produzidas no estrangeiro. E, claro, para todos nós isso não é bom. Não é bom porque o direito não deve ser apenas um instrumento para a criação de normas, mas, sobretudo, para a construção e edificação da justiça. Aliás, a premissa última do direito é exatamente a realização da justiça. E não se pode realizar a justiça se não tivermos em consideração as nuances individuais, as nuances que caracterizam determinada realidade que se quer regular. Dito de outro modo e trocando por miúdos, não podemos regular e legislar Angola pensando um outro país, pensando uma outra realidade. Logo, a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia devem ser chamadas aqui para olharmos de facto a cultura, estávamos a esquecer, a cultura deve ser chamada aqui também para analisarmos aquilo que devem ser conformados em termos de lei e como deve, na prática, de facto, ser executada esta lei e os procedimentos administrativos, a máquina administrativa, como se deve organizar para a concretização desses direitos e garantias constitucionais. Então, entendo que, de facto, isso é absolutamente necessário e subscrevo as diferentes iniciativas que nós já vimos aqui em Angola, dentre elas esta do ensino crítico do direito, que o próprio professor Carlos Feijó também integra. Com isso, o que é que eu quero dizer? Onde é que nós queremos chegar? A Constituição de Angola, em 2010, passou a consagrar o costume como fonte de direito imediata, ou seja, ela por si só se pode aplicar, claro, com uma série de limitações que se colocam, na verdade, de forma genérica a todas as leis e as fontes de direito, mas que, de facto, trouxe aqui uma amplitude maior na aplicação do costume como fonte de direito. Então é importante buscarmos o conhecimento sobre essas matérias para também a sua aplicação a nível da resolução de conflitos. E aqui a resolução de conflitos não me cingiria só na arbitragem. Acabamos de falar dela, mas não é só a arbitragem. Temos a mediação, temos a conciliação, temos a negociação, temos outras práticas colaborativas e extrajudiciais de resolução de conflitos que nos convidam na criação de soluções para os diferentes diferendos, usarmos também, e por que não, o costume como fonte para a base das soluções que venham a ser ou que possam ser encontradas pelas partes na mediação, na conciliação ou na negociação, ou pelos árbitros, se for uma matéria que seja suscetível de ser tratada pela via arbitral. Então, entendemos de facto que esta é uma boa proposta, problematiza aqui determinadas questões e, aliás, lembrando que, diferente da via judicial, em que o juiz está muito mais preso a critérios estritos de legalidade, na via arbitral, e consagra a própria LAV, há a possibilidade de aplicação da equidade. Na mediação e na conciliação, as partes podem dispor dos seus direitos e elas próprias construírem uma solução, olhando ou não para critérios estritos de legalidade. Aliás, normalmente nem se olha para isso. Olha-se para a realidade concreta, olha-se para o sentido que as partes dão a determinada questão, seja ela o objeto do litígio ou uma questão paralela ao objeto do litígio, mas que concorre para a resolução daquele conflito, daquela situação que separa as duas partes. Logo, entendo que o ensino, o estudo, a análise do costume como fonte de direito, nessa questão, de facto, se mostra como muito importante e aqui ela acaba sendo um tema transversal e que, por essa razão, convido, então, os nossos amigos e leitores a procurarem estes livros que acabei de apresentar, que foram escritos e vêm sob a chancela da Almedina e do escritório CFA,
seja do professor Carlos Feijó, como autores desses estudos e pareceres. O último, e não menos importante, também foi, pelo menos, colocado à disposição dos leitores, tem lançamento previsto para os próximos dias, a data ainda a confirmar, muito possivelmente esta semana, e se assim acontecer, nós voltaremos aqui também ao Camacel News para dar a conhecer esta informação aos nossos leitores, que é um livro que tem uma coautoria, não é? Diferente dos dois últimos que acabei de apresentar, da autoria do professor Carlos Feijó, temos esse livro, o último, que é da autoria de dois juristas angolanos. Este livro também é novo, em vários sentidos, na abordagem que traz, multidisciplinar, na análise que faz, por trazer anotações e comentários a uma lei, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que é uma lei de 2016, a Lei 12/16 de 12 de agosto, e que é novo porque ainda não foi lançado também. Falo-vos das anotações e comentários à Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, da autoria da doutora Maria Dias Godinho e de Sérgio Godinho, que sou eu aqui que vos falo. Essa obra será lançada, como disse, ainda esta semana, a data a confirmar, e como fiz referência e volto a dizer, voltaremos aqui, passa a redundância, ao Camacel para também dar a conhecer. Esse livro eu o reputo como importante, sou suspeito para falar sobre ele, obviamente, reputo como importante na medida em que ele procura dissecar as diferentes nuances, os diferentes temas que estão incluídos na Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. Eu aqui me refiro ao Estatuto dos Mediadores, me refiro à mediação institucional, me refiro aos princípios da mediação, me refiro às definições dos diferentes institutos que em matéria de mediação são aplicados, me refiro, sobretudo, e não menos importante, à mediação penal, que é um tema novo e aqui muito bem abordado. Sou suspeito, mais uma vez, volto a dizer, para me referir a respeito disto, mas aqui muito bem abordado pela juíza desembargadora Maria Dias Godinho, e aqui também faz referência no livro, na sua contracapa, que foi uma matéria objeto dos seus estudos quando do concurso para a função de juiz desembargador. Então, temos aqui esta proposta, que eu também, à semelhança das outras, convido vivamente os leitores a procurarem-na, porque pode, aliás, eu penso ser de resto consequência, não é? Um instrumento de trabalho para todos aqueles que na mediação e na conciliação têm estado a elaborar. Então, eu penso que é um instrumento de trabalho importante. Nota muito importante. Este livro vem prefaciado pela professora Cátia Cebola. A professora Cátia Cebola é professora de Direito, leciona em vários cursos em matéria de resolução de conflitos, e uma coisa muito importante também, não menos do que as outras que acabei de citar, a professora Cátia Marques Cebola, é presidente do ICFML. O ICFML é o Instituto de Certificação de Mediadores, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Então, é uma autoridade sobre essa matéria, conhece sobre a matéria, pode, na primeira pessoa, falar, quer da realidade de Angola e de outros países lusófonos, porque é o trabalho que o ICFML tem vindo a fazer a nível da formação, a capacitação e a criação também de premissas que definem o modo de atuar dos mediadores a nível internacional e aqui em particular a nível do espaço lusófono. Então, essa é uma outra sugestão que eu também aqui apresento. Questões poderão ser colocadas, e uma, na verdade, muito importante, poderá ser colocada. Sérgio, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou adquirir essas obras todas? Devem ser caríssimas. Como é que eu faço para adquirir? Ou como é que eu faço para ter acesso a elas? Bem, a primeira questão, se calhar, se resolveria acedendo aos sites das editoras, e aqui no caso a Uerangola e a Almedina, para poder ter melhor informação a esse respeito. Relativamente à Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, certamente ela poderá ser muito mais acessível para os leitores, bem como a Raditra, porque foram editados por uma editora angolana.
Então não temos os constrangimentos de mandar para fora dinheiro e eu conseguir as divisas para poder importar o livro. Não sei, é bem provável que também os livros sejam colocados nas livrarias mais conhecidas aqui a nível da nossa praça, pelo que poderão também os leitores procurá-los nesses endereços já bastante conhecidos por vocês. Mas adquirir os livros poderá ser difícil para alguns, não só por uma questão de acessibilidade, mas também por dificuldade financeira. Vem aí a boa notícia. Aliás, uma notícia que nós já temos estado a divulgar há algum tempo. Pelo menos estes dois livros, a revista Raditra e a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação anotadas, estes dois livros já se encontram depositados aqui na livraria da Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios e podem todos os interessados em consultar essas obras ter acesso a ela. Basta que venham para cá, para a livraria, e serão muito bem... Para a biblioteca, desculpa, livraria não, peço perdão, para a biblioteca da DNREL, e serão muito bem recebidos. Temos aqui a senhora Ana Viriato, bastante simpática por sinal, que inclusive foi quem me atendeu e deixou-me estar aqui. Eu aproveito para agradecer à Direção Nacional e endereçar também esse abraço à senhora Ana Viriato, que de facto recebeu muito bem. Então dizia que esses livros estão aqui na livraria e podem ser consultados pelo público leitor, da biblioteca, desculpa, que podem ser consultados pelo público leitor interessado em consultar essas duas obras, pelo menos. Sei que esforços serão feitos no sentido de estas duas também fazerem parte aqui do leque de acervo da biblioteca da Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios. Então, meus amigos, esta é a proposta. Eu fico-me por aqui e recomendo vivamente, então, que procurem esses livros. Para a próxima edição, nós falaremos de outros eventos que foram realizados aqui em Angola durante o mês de novembro. Nós tivemos pelo menos 3 conferências importantes e é sobre elas que nós vamos nos debruçar mais na próxima edição do nosso Camacel, porque já o tempo vai longe. Então, o meu muito obrigado e até a próxima. Estamos juntos.